Oi pessoal do YouTube, essa videoaula vai especialmente para o meu amigo Gustavo Caldeira, que está passando um apertozinho ali com geometria analítica, bem no comecinho da matéria ainda, que é a distância entre pontos. Isso é um assunto até tranquilo em geometria analítica, então eu espero que nessa aulazinha aqui, nesse vídeo, vocês consigam matar essa dificuldade, tá certo? Bom, a geometria analítica é uma parte da matemática que quer pegar coisas que são da geometria, um círculo, uma reta, uma circunferência, um triângulo, e descrever essas figuras através de uma equação. Então eu vou escrever uma equação em x e y, que na verdade cria uma condição entre y e x, e a partir dessa condição eu tenho um conjunto de pontos que dá a minha figura desenhada no plano cartesiano. Essa conversa toda começa com a distância entre dois pontos. É a partir da distância entre dois pontos que eu vou tirar todas essas equações. E a distância entre dois pontos, para a gente entender como a gente calcula, a gente precisa saber muito bem, antes de tudo, uma coisa que eu acho que vocês já sabem há muito tempo e dominam mais ou menos, não é? De lá para cá, que é o Teorema de Pitágoras. Então tudo vai começar no Teorema de Pitágoras. Vamos dar uma lembradinha nele. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: se você tiver um triângulo retângulo, ou seja, é um triângulo em que um dos ângulos vale 90 graus, não é 90 graus, que é 1/4 de volta, eu tenho a volta completa aqui, que é 360, se eu pegar 1/4 dessa volta, 360 dividido por 4, eu tenho 90 graus, que a gente representa assim, não é isso? Um quadradinho com um pontinho dentro, 90 graus. Então, se você tiver um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, você vai ter os três lados com uns nomes especiais aí, né? O lado que fica oposto ao ângulo de 90, né, ele não encosta no ângulo de 90, que é o maior lado, a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa. Vamos chamar a medida da hipotenusa de A. Os outros dois lados, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, nós vamos chamar de catetos. Então eu tenho um cateto e o outro cateto. Não é isso? Vamos dizer que esse cateto mede B e esse cateto mede C. O comprimento, então, da hipotenusa é A, de um dos catetos é B, do outro cateto é C. O que Pitágoras observou, dizem que ele, na verdade, pegou essa ideia dos egípcios, é que o quadrado da medida da hipotenusa, A ao quadrado, é igual ao quadrado de um dos catetos mais o quadrado do outro cateto. Esse é o Teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual ao quadrado da medida de um cateto mais o quadrado da medida de outro cateto. Isso só vale se o triângulo for retângulo, se aqui for 90 graus, senão nada feito. O Teorema de Pitágoras também vale de trás para frente. Se em um triângulo qualquer, vamos desenhar um triângulo qualquer aqui, vamos colocar esse lado valendo 5, esse lado valendo 3, esse lado valendo 4. Se num triângulo a medida de um dos lados for igual à medida do outro lado ao quadrado mais a medida do outro lado ao quadrado, né? Vamos ver se isso acontece aqui. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, que é 5 vezes 5. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 25 é igual a 9 mais 16. Faz essa continha aí no dedo, né? E vê que 25 é igual a 9 mais 16. Então, esse triângulo, já que ele obedece essa relação, ele também é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo. Onde que fica o ângulo reto? Fica oposto ao maior lado. Se esse lado quer
o que mede 5 é o maior, ele é hipotenusa. Então, ó, os 90 graus estão aqui, não é isso? Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Tem várias curiosidades sobre esse teorema. Acho que se você digitar no Google aí, Teorema de Pitágoras, você vai ver muita coisa a respeito dele, né? E aqui eu não quero gastar muito tempo com isso, porque nós estamos interessados em geometria analítica, não é isso? Então vamos apagar o teorema e vamos falar de distância entre dois pontos. Olha só, tudo começa no plano cartesiano. Um eixo Y e um eixo X. Não é isso? Nesse eixo, qualquer ponto eu posso representar. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, ponto P1. Melhor, vamos chamar ele de ponto A. Não é isso? Ele tem uma coordenada X, eu vou chamar de X de A. Essa coordenada é a abscissa fica sobre o X. E tem uma outra coordenada Y. No eixo dos Y, eu marco o Y de A. No eixo dos X, eu marco X de A. Então, esse ponto tem uma coordenada. Tem duas coordenadas, XA e YA. Abscissa, ordenada. Sempre assim. Esse par é um par ordenado. Eu não posso escrever X e Y na ordem que eu quiser. É primeiro o X, que a gente chama de abscissa, e o segundo número é o Y, que a gente chama de ordenada desse ponto. Eu posso ter também um outro ponto B. Um outro ponto B que tem uma abscissa aqui no eixo X, XB, e uma ordenada YB. É isso? Então, o ponto B, ele fica marcadinho ali como sendo abscissa XB, ordenada YB. Eu quero encontrar a distância entre esses dois pontos aqui no plano cartesiano. Como é que eu faço isso? Vamos ver comigo uma coisa. A reta que une esses dois pontos, A até B, finge que isso é uma reta, né? Esquece que ela está torta aqui. Se eu traçar essa reta e essa reta aqui, olha, ela está paralela ao eixo X, está retinha, é uma reta, um segmento horizontal. Aqui, um segmento vertical. E esse segmento de reta aqui está unindo o ponto A com o ponto B. O plano cartesiano é desenhado de tal forma que o eixo Y faz 90 graus com o eixo X. Então, se esse segmento aqui é horizontal, está na direção do eixo X, e esse é vertical, qual que é o ângulo entre a horizontal e a vertical? É 90 graus. Então, aqui é 90 graus. Logo, esse triângulo aqui que eu desenhei é um triângulo retângulo. Quanto que mede esse cateto aqui? Esse cateto, o comprimento dele, vale a distância de 0 até x de B, xb, tirando esse pedacinho aqui. Vocês concordam comigo? Que essa distância aqui, que é a medida desse cateto, é exatamente esse comprimento, xb, menos esse comprimento, xa. Pega isso, tira esse pedacinho, você tem esse pedaço. xb menos xa. Do mesmo jeito aqui, esse outro cateto vai medir isso tudo, que é yb, tirando esse pedacinho, que é ya. Então, esse cateto mede yb menos ya. Calcular a distância entre dois pontos numa reta é moleza, né? Pega esse valor, subtrai esse. Você tem esse pedacinho aqui, yb menos ya. Agora, esse triângulo é retângulo. Se eu quiser, então, essa distância aqui, ó, a distância reta entre A e B, ó, o ponto B e o ponto A. Essa distância é a hipotenusa desse triângulo. Vamos chamar essa distância de distância AB. É a distância do ponto A até o ponto B. Vamos pôr o teorema de Pitágoras para funcionar nesse triângulo?
a distância de A até B, que é a hipotenusa, ao quadrado, tem que ser igual a a medida desse cateto, que é xb menos xa ao quadrado, mais a medida desse cateto, que é yb menos ya ao quadrado. Está aí a fórmula da distância entre pontos. Só que a distância está ao quadrado. Se eu quiser tirar esse quadrado, vai ficar DAB igual. Isso é positivo, porque uma coisa elevada ao quadrado é positiva. E isso é positivo também. Um número positivo mais um número positivo dá positivo. Então eu posso tirar a raiz sem problema. Vocês vão lembrar comigo que a raiz quadrada eu não consigo tirar a raiz quadrada de número negativo e dar um resultado real. O resultado disso é um número complexo. Nós não vamos mexer com geometria analítica com número complexo. Então, resumindo aqui, se eu quiser distância, basta tirar a raiz quadrada. xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado debaixo da raiz quadrada. É a fórmula que está aí, ó, tirando o sono de vocês, né? Mas é uma coisa simples. A distância de A até B é a raiz quadrada da abscissa de B menos a abscissa de A ao quadrado mais a ordenada de B menos a ordenada de A ao quadrado. Para acabar a nossa aulinha aqui, então, vamos dar um exemplo. Antes de a gente entrar nesse exemplo, vale a pena a gente entender aqui que eu peguei esses dois pontos no primeiro quadrante do plano, onde tudo é positivo, mas não tem diferença. Você pode pegar em qualquer quadrante, qualquer ponto do plano vai seguir a mesma ideia, não depende de onde o ponto está. Outra coisa ainda, B menos A aqui deu positivo porque o B era maior do que o A. Mas como eu vou elevar ao quadrado, tanto faz B menos A ou A menos B. É a coordenada de um ponto menos a coordenada do outro ponto. Vamos ver o exemplo para isso ficar mais claro. Vou apagar meu plano cartesiano e desenhar de novo. Aqui o eixo Y, aqui o eixo X, não é isso? Vamos pegar o ponto aqui, ó, 2, 5. E vamos pegar um outro ponto aqui, menos 1, menos 1. Eu quero a distância aqui, ó, entre esses dois pontos. Tá certo? Quero a distância entre esses dois pontos. Bom, eu vou chamar esse de A, menos 1, menos 1. E esse ponto eu vou chamar de B, coordenada 2, 5. Primeiro X, depois o Y. Sempre. Abscissa primeiro, ordenada em segundo lugar. O par é um par ordenado. A distância AB, lembrando da formulinha aqui que eu apaguei, vai ser simplesmente o x de B menos o x de A. Cuidado, porque o x de A é menos 1. Então, é 2 menos 1. Né? Tem que tomar cuidado. Isso aqui é ao quadrado. Mais o y de B, que é 5, menos o y de A, que é menos 1. Isso ao quadrado também. Então, olha o que está escrito aqui. O x de B menos o x de A ao quadrado mais o y de B menos o y de A, também ao quadrado. Cuidado com os parênteses, tem que prestar atenção. Então, a distância de AB é 2 menos 1 é 2 mais 1. Isso aqui dá 3. 3 ao quadrado, 9. Mais, esse mais aqui, 5 menos 1. Isso aqui dá 6. 6 ao quadrado, 36. 9 mais 36, vamos fazer as contas aí, dá 45, não é isso? Raiz de 45. Essa é uma resposta boa já.
Acontece que raiz de 45, a gente pode escrever 45, se a gente fatorar lá, vamos fazer isso, né? Vamos relembrar. 45 dividido por 3, 15, dividido por 3, 5, dividido por 5, 1. Então é 3 ao quadrado vezes 5. Quer dizer que a raiz de 45 é a raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Só que a raiz de 3 ao quadrado é 3. Eu posso pôr para fora aqui, não é isso? 3 raiz de 5. 3 feioso, não escrever direito. 3 raiz de 5. Essa é a distância. Toda vez que a gente tivesse com geometria, costuma aparecer, né, esse tipo de número. Fica dentro de uma raiz, é um número irracional. Não tem problema. A maioria dos números, na realidade, são irracionais mesmo, né? Então, medida em geometria é muito comum. Tá aí a resposta. 3 raiz de 5. Vamos enxergar uma coisa? Do menos 1 até o 2, qual que é a distância? Do menos 1 até o 0 é 1. Do 0 até o 2 é 2. Então, a distância total, 3. É esse 3 aqui, ó, a medida desse lado. Isso aqui, essa distância aqui do A até o B, na horizontal, mede 3. E a distância do B até o A aqui, na vertical, mede quanto? Aqui é 5, né? 5 mais 1 aqui, ó, do menos 1 até o 0 é 1. Então, essa distância total é 6. Esse 6 aqui, ó. Então, 3 ao quadrado, que é 9, mais 6 ao quadrado, que é 36, me dá aqui dentro raiz de 45. Raiz de 45, que eu posso simplificar como 3 raiz de 5. Então, é para isso aí que serve calcular a distância entre pontos. Não é isso? Vamos fazer mais um problema, só para a gente terminar a aula feliz, sabendo mesmo. Vamos desenhar aqui o plano de novo. Vamos pegar 3 pontos. Um ponto eu vou pegar aqui no raiz de 2. Outro ponto, menos raiz de 2. Aqui. E vou construir um triângulo, pegando um ponto aqui em cima. Esse ponto aqui, eu vou pôr no 3. O que a gente está querendo saber, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, é se esse triângulo é isósceles ou não. Será que ele é um triângulo isósceles? Se ele for um triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais. Isso é que quer dizer triângulo isósceles. Pela figura, a gente suspeita aqui, na verdade, eu acho que é bem claro que esse lado é igual a esse. Porque aqui, ó, raiz de 2 menos raiz de 2, está tudo muito bonitinho, né? Então, vamos verificar. Vamos calcular a distância AB. Então, olha, a distância de A até B vai ser x de A menos raiz de 2 menos desculpa. Eu posso pegar tanto A quanto B, tanto faz. Vamos pegar a coordenada de B primeiro. Menos raiz de 2, que é o x, menos o x de A. Qual que é a coordenada de A? 0, 3. Menos x de A ao quadrado. Mais o y de B. B é menos raiz de 2, 0. Y dele é 0. Menos o y de A, que é 3. Essa conta, olha, raiz de 2 menos 0 dá raiz de 2. Ao quadrado, 2. Mais 0 menos 3, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 mais 9, raiz de 11. Vamos calcular a distância AC agora. Olha, x de C, raiz de 2, menos x de A, 0, ao quadrado, mais y de C, olha o C, a coordenada, raiz de 2, 0, x raiz de 2, o y é 0. Então, y de A, y de C, menos y de A.
Raiz de 2 menos 0, raiz de 2 elevado ao quadrado, 2, mais 0 menos 3, menos 3 ao quadrado, 9. Olha, deu a mesma coisa. Então, essa distância de A até B é igual a essa distância de A até C. Então, esse triângulo é isósceles. O terceiro lado é muito fácil calcular a distância, né, gente? Está em cima de uma reta. Raiz de 2 menos raiz de 2. Raiz de 2 menos raiz de 2 é raiz de 2 mais raiz de 2. Quanto que dá isso? 2 vezes a raiz de 2, né? Ela mais ela mesma, 2 vezes ela. Quer dizer, um dos lados mede 2 vezes raiz de 2, esse lado aqui, e os outros dois medem raiz quadrada de 11. Esse triângulo é um triângulo isósceles só. Esse terceiro lado é diferente dos outros. Ele não é equilátero, ele é um triângulo isósceles. Então tá aí. Distância entre pontos, geometria analítica. Serve para resolver esse tipo de problema e muitos outros, que talvez numa outra oportunidade a gente pode vir aqui também ter uma aulinha sobre isso. Beleza? Falou então.